amigo estudante, eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, a matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Dê o seu like, monte a sua playlist, deixe o seu comentário e compartilhe. Assim, você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos, sabia? E para ter o melhor aproveitamento da aula deste vídeo, na descrição abaixo constam os links para que você possa acessar as aulas prévias ou aulas anteriores. Sendo assim, vamos começar a nossa aula. MMC, Mínimo Múltiplo Comum, parte 2, dando continuidade, portanto, ao vídeo anterior. Bom, vamos aprender agora sobre propriedades do MMC. Você aprendeu no vídeo passado, né, a respeito do cálculo do MMC, como obter esse cálculo, né, através da faturação simples e através da faturação simultânea, tá? Que agiliza esse processo, né? Agora você vai aprender um processo um pouco mais rápido, né, para que você consiga realizar esse cálculo, né, de obter o MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Então, essas são as propriedades do MMC que você vai aprender agora, certo? Então vamos começar pela primeira propriedade. A primeira propriedade diz, se um número for múltiplo de um ou mais números naturais, esse será o MMC, tá? Vamos ver isso na prática, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. MMC entre três números, né? O 36, o 12 e o 6. Então, a primeira análise que você deve fazer a respeito dos números é sempre se perguntar quem é o maior número, né? Então, o maior número aqui é o 36, ok? E aí se perguntar, será que o 36 é múltiplo dos demais números ou de alguns dos números, né? Então, para você saber se ele é múltiplo ou não, tem várias maneiras, né? Uma delas é, por exemplo, o 12. É você pensar na tabuada do 12, tá? O 12 é o menor número em relação ao 36 e você pense na tabuada do 12. Então, 12 vezes 1, 12, 12 vezes 2, 24, 12 vezes 3, 36. Se tem na tabuada do 12 36, então 36 é múltiplo do 12, ok? Agora vamos ver em relação ao 6, se o 36 é múltiplo do 36, ou melhor, múltiplo do 6, tabuada do 6, né? Bom, você sabe que na tabuada do 6, o que dá 36 é o 6 vezes 6, né? Portanto, então, 36 é múltiplo do 6. Então, o 36, ele é, ao mesmo tempo, o múltiplo do 12 e do 6. Sendo assim, o MMC será o múltiplo, tá? Então, será o 36 no caso, ok? Fácil, simples, não é? Próxima propriedade aqui. Se houver dois ou mais números primos, tá? O produto entre eles é o MMC, tá? Então, se tiver uma sequência de números primos, né, você pode multiplicar, tá? Então, o produto desta multiplicação será o MMC. Um exemplo aqui, ó, nós temos três números aqui. E, por acaso, esses três números, todos eles são primos, né? O 5 é primo, o 7 é primo, o 2 é primo. Então, se todos forem primos, ou uma sequência de números primos, né? Você pode ter 4 números e 3 deles serem primos. Você pode multiplicar, tá? E você vai achar o MMC. Tá? No caso, como tem apenas os números primos, simplesmente você multiplica. Então, 5 vezes 7, 35. 35 vezes 2, 70. Então, MMC é 70. Fácil de entender, né? Então, essa foi a segunda propriedade. Terceira propriedade, se houver dois ou mais números consecutivos, o produto entre eles é o MMC. Tá? Números consecutivos é quando há uma sequência de valores, né? Ou seja,
você tem um sucessor e um antecessor, um sucessor e um antecessor, tá? Então, nesse caso, o procedimento é o mesmo da segunda propriedade. Você vai fazer uma multiplicação e o produto vai ser o NMC. Então, por exemplo, o 5, o 6, o 7. Vamos analisar primeiro, né? O 5 é número primo, o 6 é um número que ele é composto, porque ele não é primo, tá? E o 7 é um número primo, tá? A gente não consegue aplicar as propriedades anteriores, por exemplo, o 7 é o maior número, mas não é múltiplo nem de 5 nem de 6. E aqui você tem, os únicos primos que você tem aqui é o 5 e o 7, tá? Mas se você observar bem, esses números estão numa sequência crescente de valores, né? O 5, depois vem o 6, depois vem o 7. Então isso são números consecutivos, ou seja, o 6 é o sucessor de 5 e o 5 é o antecessor de 6. O 7 é o sucessor de 6 e o 6 é o antecessor de 7, ou seja, são números que vêm em sequência de valores, né? 5, 6, 7 versus 8 aqui seria um 8, né? 5, 6, 7, 8. Enfim, então neste caso você simplesmente multiplica. Então 5 vezes 6, 30, 30 vezes 7, 210. Tá? Fácil de achar, né? Veja, até agora você já aprendeu 3 propriedades. Com o conhecimento dessas propriedades, você não precisa fazer pelo método da fatoração, né? Para descobrir o NMC. Então, tendo conhecimento, né, dessas propriedades, você consegue chegar ao cálculo, obter o NMC de forma rápida, certo? Quarta propriedade, se houver 2 ou mais números coprimos, o produto entre eles é o NMC, tá? Então, se você tiver 2 ou mais números que sejam coprimos, o produto é o NMC. Então, é semelhante a números apenas primos, semelhante a números consecutivos, porque basta você multiplicar, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, por exemplo, aqui você tem o 10 e o 21. Né? Eu expliquei no vídeo anterior o que são números coprimos. Né? Então, você tem o 10 e o 21. Bom, números coprimos, o que acontece? Os divisores de 10, tá? E os divisores de 21, o único número divisor comum que há entre eles é o número 1. Tá? Então, por exemplo, os divisores de 10. Os divisores de 10 são o 1 e o 10, né? Depois o 2 e o 5. São 4 divisores. O 21 é o 1 e o 21, certo? Aí depois você tem o 3 e o 7. Então, o único divisor comum que há entre eles é o número 1. Então, quando isso acontecer, eles são coprimos, tá? Mas se a gente analisar o número de cada vez, ou 10, por exemplo, ele não é primo, tá? O 21 também não é primo. Mas a relação que há entre eles, em que você descobre que o único divisor comum entre eles é o 1, então eles são classificados como coprimos. Então, quando forem coprimos, simplesmente você também vai multiplicar 10 vezes 21, você chega no NMC, que é 210, né? O 9 e o 7, olha, o 7 ele é número primo. O 9 já não é número primo, tá? O 9 é maior que 7, não é múltiplo de 7, né? Aqui não é uma sequência de números consecutivos, tá? Os dois não são primos, apenas o 7, como você já viu. E a gente observa, eles podem ser coprimos? Sim, eles são coprimos, porque o único o único divisor comum que há entre os dois é o número 1, tá? Porque os divisores de 9 são o 1 e o 9, o próprio 9, né? Depois o 3, tá? O 7, que é um número primo, é fácil de achar quem são os divisores, porque é um e ele mesmo, tem o 1 e o 7. Então veja, o único divisor comum que há entre eles, de fato, é o número 1, por isso eles são coprimos. Se eles são coprimos, basta multiplicar 9 vezes 7, 63. Fácil, não é? Vamos aqui para o próximo, o quinto e último, a quinta e a última propriedade, né? Se houver 2 números por vez, tá? Ou seja, 2 de cada vez, que não correspondam às propriedades anteriores, ou seja, não se enquadra a nenhuma das propriedades das 4 propriedades que nós estudamos antes, né? E possuam o maior divisor comum entre eles, tá? O produto deles dividido por esse divisor será o MC, ok? Exemplos, o 9 e o 12. O 9 e o 12, eles são números que não se enquadram em nenhuma das propriedades, né? Porque o 12 aqui não é múltiplo do 9, tá certo? Não existe uma sequência aqui de números consecutivos. No caso aqui, os dois, eles não são primos, tá? Eles também não são coprimos. Por quê? Os divisores de 9 são o 1,
o 9, o próprio 9, né? E o 3, ok? Os divisores de 12 são o 1, o próprio 12, depois o 3 e depois o 4. Veja, eles têm um divisor comum que é 1, que sempre vão ter entre dois números quaisquer ou mais, o divisor 1 sempre vai ser o comum, né? É o menor divisor possível, é sempre 1, mas tem que ser diferente de 1. Tem que ser o maior possível, né? Então, no caso, entre o 9 e o 3, o maior divisor possível é o 3, tá? E você pode entender isso também usando o conhecimento das regras de divisibilidade, tá? O 9, por exemplo, é um número que é divisível, ele é divisível por 3, tá? Conforme a regra do 3. O 12 também é, né? Porque o 12 está na tábua do 3, o 9 também está na tábua do 3. Então, o maior divisor possível entre os dois é o 3. Aí, nesse caso, o que você faz? Faz a multiplicação, né? Então, 9 vezes 12 dá 108, tá? Então, você pega o produto entre os dois e vai dividir por esse divisor maior possível, comum, que é o 3. Então, 108 dividido por 3 dá 36. Então, esse vai ser o MMC. Agora nós temos aqui uma sequência de 3 números, tá? Então veja, você tem que analisar de 2 em 2 números, tá? Então essa sequência a gente não corresponde a nenhuma das outras das 4 propriedades primeiras, né? Então, já podemos fazer essa análise e temos que fazer de 2 em 2. Então eu vou escolher aqui o 8 e o 10, por exemplo. Então primeiro eu faço 8 vezes 10, que dá 80, tá? O maior divisor comum entre o 8 e o 10 é o 2, tá? Inclusive pela regra de divisibilidade, o 8 é par e o 10 é par porque termina em 0. Então, o maior possível é o 2 mesmo. O 3 não é possível, o 5 serve para o 10, mas não serve para o 8 e assim por diante. Então, o maior possível é o 2 mesmo. Então, 8 vezes 10, 80, ok? Divido por 2, que dá 40. Aí sobra o 6 aqui. Aí você vai fazer 6 e 40, tá? Ainda você não chegou ao final do MC. Parcialmente você, se fosse apenas o 8 e o 10, o MC seria 40, né? Porque o 8 vezes 10, 80, dividido por 2, 40. Mas tem um 6 aqui. Então você vai fazer entre o 40 e o 6, tá? O 40 não é múltiplo de 6. E eles têm o maior divisor comum entre eles, que também será o 2, ok? Então, 40 vezes 6 dá 240, dividido por 2 dá 120. Ok? Então, essas foram as propriedades, né? É importante, é fundamental você ter o conhecimento dessas propriedades para que agilize o processo do cálculo para identificar, para obter o MMC entre 2 ou mais números, certo? Bom, amigo estudante, estamos terminando a aula deste vídeo. Procure revê-la, procure acessar as outras aulas prévias, tá? Procure sempre compartilhar e pratique alguns exercícios, fazendo uma pesquisa pela internet, né? Buscando alguns exercícios a respeito do cálculo do MMC, tá? Boa aula, bom estudo, até o próximo vídeo.